O tempo é sempre curto, né? Tem que selecionar alguma coisa, né? Que a gente vai conseguir cobrir toda a abordagem. Então eu pensei fazer uma abordagem inicial, especialmente em faixa 3 e faixa 4. Alguma coisa assim, já a partir da noção da vacuidade. Naturalmente eu vou descrever isso, mas eu vou tentar descrever a situação nossa situação no samsara a partir disso, né? Vou começar com os 3 animais, a roda da vida e o refúgio, mas eu vou utilizar já uma abordagem como se a questão do Prajna Paramita fosse possível para nós, a gente pudesse entrar assim, sem muita introdução, né? Eu vou falar desse modo assim. Essencialmente, o método que a gente utiliza no SED é um método circular, né? A roda do Dharma girando. A gente passa várias vezes pelos mesmos temas, só que a gente vai passando em níveis progressivos de sutileza. Eu também vou passar por isso, mas num nível de sutileza que já inclua a noção da vacuidade. Eu vou dar uma ênfase no aspecto da energia, e não tanto, também da mente, mas especialmente da energia. Temos, onde a gente olhou várias essências, né? Agora eu vou introduzir um outro ponto assim, no meio disso, né? Seria assim, a essência do caminho é o refúgio, né? E também a essência da confusão é o próprio refúgio, né? Que tipo de refúgio que nós assumimos? Esse é o ponto. Então, quando eu estou falando em refúgio, eu estou falando em faixa 4, na verdade. Porque refúgio é uma coisa que é um pouco difusa, um tanto inconsciente, mas que sempre que a gente, alguma coisa aperta, a gente vai para aquele lugar, né? A gente vai buscar refúgio, literalmente, né? Quando a gente sente que precisa um reforço, precisa retornar uma base, alguma coisa mais terra, mais sólida, a gente vai em direção ao refúgio. Então o refúgio é um ponto super importante. Eu lembro de algum outro Rinpoche falando sobre isso, aí lembrando os vários tipos de refúgio. Esse refúgio, por vezes, ele é alguma coisa que está numa região que a gente não consegue localizar mesmo. Por exemplo, a pessoa pode dizer, eu sou pacifista, mas desde que não me ataque. Se me atacou, então o que a pessoa está? Ela tem refúgio nos infernos, né? Por quê? Porque quando ela tem algum problema, ela vai buscar força onde? Na agressão. Muito difícil escapar desse refúgio. A gente tem a tendência a acreditar que a agressão, enfim, né, a gente mantém ela mais ou menos equilibrada, né? Contanto que as pessoas não abusem, né? Se abusarem, a gente vai usar isso como se isso fosse a força mais sólida, como se isso fosse o aspecto mais hábil, mais direto, mais verdadeiro. A gente vai fazer esse tipo de movimento. Então esse é um exemplo de um refúgio que está numa região que a gente pode até negar. Ele está lá. A gente tem refúgio desse tipo. A gente não localiza bem, mas eles estão em alguma dimensão, nós vamos utilizar isso. Na roda da vida, naturalmente, esse refúgio dos infernos está descrito como a cobra. Os 3 animais, todo mundo manifesta isso, de algum modo. Então, por exemplo, se nós entendemos esse aspecto, é como se tudo aperta, nós nos aproximamos da morte, aí nós olhamos para a natureza primordial. Imagina isso. E quando tudo aperta, a gente para tudo que estava fazendo. Fazendo mal, a gente olha a natureza amplamente. A natureza amplamente. Mas pode ser que quando tudo tranca, a gente elege um inimigo.
aparece, né? A gente não precisa ser muito teórico a respeito, porque o refúgio ele se introduz, se mostra. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, nós vamos purificando esse refúgio. Então, quando nós olhamos esse refúgio, é muito importante a gente entender o que são os referenciais sutis que nos movem, nos dão sentido para a vida, que enfim são o nosso refúgio. Quais são os referenciais sutis? Como é que isso está operando? E aí que eu queria introduzir essa questão do movimento a partir da energia, e não tanto a partir da mente. Então, quando a gente olha com mais cuidado, a gente vai perceber que nós temos uma dimensão de corpo, mas o corpo ele não é acionado propriamente pelo aspecto racional. Ele é movido por uma energia. Então, acho que todo mundo se lembra de quando saltou a primeira vez num dentro de uma piscina de trapejo. Pulou assim. O colega na frente pulou. A gente olha, ainda que a pessoa possa fazer cálculos que não tem problema nenhum, ainda assim, sem uma razão racional, a pessoa tem a tendência a não pular. Então tem uma aflição, tem uma coisa de energia que impede isso. Outro dia eu ouvi também uma reportagem, 3 jovens que eles iam se lançar de paraquedas. O terceiro nem entrou no avião. Já é demais pra mim. Nossa. Caixote, barbante, não sei não. Temos de degenerescência clara. Tá bem bonito. Isso aí tá direitinho, tem umas florzinhas aí. Então é importante a gente entender assim, eu vou fazer tal coisa, mas aí é como se o corpo não fosse, porque a energia não empurra aquilo. A gente explica, não é nada, isso não tem problema, né? Aquilo não anda, né? Não funciona. Então a gente precisa entender esse aspecto da energia. Então a energia naturalmente ela comanda a faixa 1, né? E a gente tem algumas coisas em faixa 1 que a gente não deixa de funcionar. Um dos aspectos mais interessantes de faixa 1 é que a nossa energia é comandada por imagens. Imagens de um filme. A gente está sabendo que aquilo não tem nada, né? Mas nós somos comandados por aquelas imagens. Isso é os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. No caso ali, olhos e ouvidos, né? Olhos e ouvidos de um filme, eles acionam as nossas respostas. Ainda que racionalmente a gente possa dizer, não, estou num cinema, isso não é nada. Mas ele produz um movimento. E produz um movimento de energia, ele se emociona. Fica irritado, fica mal, ou fica bem, né? Então, é super importante entender esse processo dos sentidos, movimentando a energia, movimentando as respostas do corpo, ultrapassando a racionalidade. E nós, dentro de um ambiente, no mundo, nós vamos ter esse mesmo funcionamento. Assim. Então é super importante entender esse aspecto. Aí a gente vê que a própria energia e a mente que operam, elas dependem de uma paisagem, elas dependem de uma sensação do que nós estamos vivendo, o que está em torno de nós. Então, a gente percebe esses vários movimentos. Assim. Agora, quando então nós vamos olhando isso, na nossa prática de shamatha, nós já tentamos estabilizar, então manter o corpo. Se a gente tiver consciência só sobre o corpo, já é shamatha. Né? Porque ninguém consegue manter o corpo equilibrado sem manter a energia equilibrada. Né? Ninguém
consegue manter o corpo equilibrado, a energia equilibrada, se não está numa paisagem, numa mente também equilibradas, né? Assim, como não tem nenhum objeto acontecendo, não tem nada acontecendo dentro de shamatha, nós estamos treinando algo super especial, que é manter a nossa energia, a nossa mente, mesmo sem nenhum objeto de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Estamos numa condição muito rara, né? É uma condição onde o nosso funcionamento não está na dependência de aparências associadas aos sentidos físicos. Nós estamos gerando aquilo, nós estamos treinando gerir aquilo de um modo independente. Aí é que vem a análise dos 3 animais como o centro da roda da vida. Aí nós olhamos, por exemplo, o primeiro animal, o javali, que ele representa a forma pela qual nós nos manifestamos em meio à paisagem como nós vemos, né? Eu poderia dizer a forma como nós nos manifestamos no mundo, mas o mundo mesmo, ele é a experiência da paisagem ou da bolha como nós estamos vendo, né? Então, quando nós estamos naquela experiência de realidade que a gente está vivendo, aí brota uma forma de manifestação dentro dessa experiência de realidade, né? Então essa forma, quando a gente descreve, nós estamos descrevendo como se fosse a nossa identidade, né? Então o javali representa isso. Então quando a gente está em casa, tem identidade de pai ou de mãe ou de filho, né? Quando está no trabalho, a gente tem também uma certa identidade, tem um espaço para nós, né? Aí naquele espaço a gente assume o quê? Nesse espaço eu vou manifestar desse modo. Aí surge o javali. Agora, esse javali, ele naturalmente aciona o galo, ou o pombo, né? Ele aciona o segundo animal. Esse segundo animal, ele representa a nossa atividade naquele contexto. Então o galo está sempre ciscando, aí nós estamos ali fazendo alguma coisa. Nós estamos aqui nos movendo, representando aquele javali. Então o javali e o galo, eles são inseparáveis. Porque nós somos uma certa coisa, fazemos uma certa atividade. Então a atividade corresponde ao galo, né? Se vocês olharem de uma forma um pouco mais sutil isso, né, sob o ponto de vista de energia, a gente, com o trabalho, espera reconfigurar o ambiente de tal modo que a gente possa, enfim, respirar depois. Bom, isso está feito, isso está bom, isso está arrumado. Então nós estamos trabalhando por quê? Porque a gente está configurando as coisas ao redor, e quando essas coisas estiverem configuradas, a nossa energia ela muda para uma condição melhor. Às vezes, quando a gente quer condicionar alguém, como uma criança mesmo, né, a gente diz: olha, você pode comer isso depois de fazer aquilo, ou você pode ver tal coisa depois de tomar banho, ou você pode... te condiciona, né? Então é muito comum isso, ou seja, a pessoa está esperando alguma coisa melhor quando ela completar alguma coisa. Então nós estamos treinando alguém para esse aspecto de energia, né? Que é o que acontece conosco. Então é a causalidade associada à energia na dependência das configurações do lado de fora, né? Assim, como o próprio Marco Milarepa, né? Ok, eu dou ensinamento para você depois de você construir esse prédio. Sempre uma coisa desse tipo. Então tinha um condicionante, né? Então nós percorremos alguma coisa buscando um resultado. Então isso é a essência do samsara. Samsara é isso. Por exemplo, a essência da liberação do samsara é nós estarmos sentados em silêncio com a energia autônoma. Nossa energia não depende da configuração, seja do que. Não importa, nós não estamos esperando nada. A energia e o brilho do olho, ele independe das circunstâncias ao redor.
quando nós não estamos operando desse modo, de modo geral nós estamos presos dentro do samsara, ou seja, nós estamos fazendo alguma coisa com o galo, estamos utilizando o aspecto galo da manifestação para produzir algo do lado de fora que então permita a energia aparecer. Agora, quando esse processo se frustra, aí surge a cobra. Ou seja, quando a regra do jogo é negada, né? Então, por exemplo, o próprio Milarepa, né? Quando ele concluiu o prédio, aí o Marco diz, não vou dar ensinamento, você tem que construir mais um prédio. Agora você tem que desmanchar esse prédio inteiro, botar todas as pedras no lugar de onde vieram. É assim que ele fez não sei quantas vezes com o Paulo. Aí mas a nossa combinação não era essa. A nossa combinação é assim, quando eu tomasse banho, terminasse de tomar o banho, eu ia na casa do meu amigo. Agora eu terminei o banho, fiz os deveres de casa, e agora não posso ir. Aí aparece a cobra. Então a cobra vem quando aquilo não adianta mais, né? A combinação ela foi. Nós estamos dentro de uma paisagem de mente, dentro de uma bolha, e aquele aspecto ele está rompido. Então a gente vai buscar como se fosse nos infernos, né? A gente vai quebrar tudo, porque aquela paisagem, aquela bolha não serve. Então nós temos que romper aquela bolha. A gente não sabendo outro método, a gente bate, esperneia, grita, a gente vai destruir aquilo. Então o samsara ele opera com esses três animais, né? E ele está operando do seu ponto de vista de energia. Se a pessoa ainda raciocinar, não deveria fazer isso, né? Ainda assim ela se sente sem saída, né? A mente pode dizer isso, mas a energia da pessoa conduz ela a essa manifestação. E é natural também que quando se completa o ciclo dos três animais, a pessoa apronta, ela também marca na mente alguma coisa, que é como se fosse um mudra, né? Como se fosse uma marca que vai ficar inconsciente também, ou semiconsciente, ou às vezes consciente, né? Que num outro momento, quando a mãe disser, agora você toma banho, que depois eu deixo você tal coisa. Aí ele vai lembrar aquilo, ou não vai lembrar e nem vai fazer também. Aquilo deixa de funcionar. Aí nós vamos ficando com marcas. De modo geral, o javali, aliás, a cobra vai criando marcas atrás. Assim. Essas marcas elas não são permanentes, mas elas se tornam sólidas com o tempo. Elas poderiam ser marcas que a gente localiza e lembra e pode desfazer, ou pode ficar marcas que a gente não tem domínio sobre elas. Elas, sempre que a gente chega num certo lugar, já tem uma resposta que move a nossa energia em uma certa direção. Eu acredito que isso absolveria as mães. Na visão psicanalítica, as mães são responsáveis por isso tudo. Mas, essencialmente, não são as mães, é a cobra. Ou seja, nós nos defrontamos com coisas. Cobra e sogra não é. Eu vi essa piada, né? A pessoa dizendo que tinha dado uma cama redonda para a sogra. Por quê? Né? Porque eu estava enrolado. Foi maldade, né? E eu falo isso só para a gente dissolver esse tipo de negatividade. Só continua. Que coisa séria.
não seja merecido. Falou o que eu fiz em vidas prévias com microfones. Então, aí tem esses 3 animais. Tem esse ponto super importante. Eu acho crucial que a gente entenda como é que o samsara se estabelece. Super importante entender esses 3 animais, né? E, especialmente esse aspecto de que a gente se move buscando obter configurações que sejam capazes de sustentar a nossa energia de um certo jeito. Esse aspecto da energia, por outro lado, a gente pode observar através dos 5 lungas. É também super importante que a gente observe isso, né? Aqui eu estou tratando de energia com uma outra palavra, mas a gente pode observar de uma forma mais detalhada isso, que é muito útil, né? Muito útil. Então isso a gente pode retornar ao ponto de chamata, né? Então a gente vai perceber que quando a gente senta em silêncio, nós podemos olhar uma por uma dessas 5 manifestações da energia. A primeira delas seria a vivacidade da mente, né? Ou seja, a luminosidade da mente. Para entender melhor, a gente pode oferecer o outro extremo, né? Em vez de vivacidade da mente, torpor da mente. Então, a mente pode entrar em torpor. É muito importante que a gente consiga ampliar essa vivacidade da mente sem objeto, sem depender de que alguma coisa apareça. Você já pode imaginar a diferença que teria um aluno em sala de aula se ele tiver a capacidade de acionar, fazer a mente presente, lúcida, durante a aula. Que ele não se distraia, não esvoace e nem fique com a mente obtusa. Então, se ele tiver essa capacidade, super importante. Nem é uma questão de treinar, de aprender inglês, ou saber matemática, ou qualquer coisa assim de base. É uma questão super simples, é capaz de ficar atento e vivo diante das coisas. No samsara, as pessoas ficam atentas e vivas na dependência dos objetos. Então vocês podem ver assim já na educação esse ponto crucial, né? Se as crianças minimamente treinarem essa capacidade, elas ganham uma super vantagem. Então tem esse ponto, né, que é a vivacidade da mente. O segundo ponto é que quando nós ativamos isso, de modo geral, nós superamos as tensões que estão dentro do corpo, ou o aspecto de peso no corpo, né? Aí surge uma ativação da energia associada ao elemento ar. Então a gente tem a tendência a respirar fundo. Mesmo quando a gente opera de forma condicionada, tá? Quando, por exemplo, a pessoa está com a cara mais ou menos assim, né? Aí se lembra, vou fazer tal coisa. Aí o olho brilha. Aí logo em seguida a pessoa, ela respira fundo, né? Para manter a energia, é quase que a manutenção da energia, A energia é aquilo, o volume do elemento ar que é acionado pelo elemento éter. Então, essa ativação da mente, ela vai precisar um acionamento do corpo. Então, o primeiro aspecto do acionamento do corpo já é assim, não racional, mas ele funciona por lung, né? A gente percebe, a gente respira fundo, assim, aí o olho brilha e a gente sente com esse ar, né? Aí quando vem esse aspecto do elemento ar,
Tem um aspecto do elemento fogo também. Dependendo do que aparece na nossa frente, a gente sente um calorão. Pode ser assim. Se for uma ameaça, por exemplo, intensa, alguma coisa muito sedutora, dá um calorão. Assim. As pessoas de pele clara ficam vermelhas, aquilo fica invisível. Assim. Mico, né? A pessoa olha, você ficou vermelho, a pessoa fica mais ainda. Assim, é bonito de ver, né? A van, por exemplo, né? A van dessa super vermelhinha assim. Então esse é o elemento fogo. É quando o elemento fogo vem, é como se a pessoa já estivesse disposta a se mover, né? Então, o elemento ar, a água, a mobilidade, ela se torna possível. Aí na sequência, o elemento terra, a pessoa tem uma estabilidade num certo movimento. Então, os 5 elementos, especialmente na meditação, shamatha, eles são essenciais. Né? Nós vamos treinar os 5 na ausência de qualquer fator causal. Não precisa de um objeto para que isso aconteça. Isso em si mesmo é o treinamento da liberação do samsara. Porque o samsara é o acionamento dos lunas na dependência de circunstâncias. Isso é quase como se fosse um processo de alfabetização, né? Porque é muito simples e é essencial. E é útil, é necessário em todas as direções. Então nós vamos fazer esse tipo de prática. Então aqui, no tema do nosso treinamento, né, a gente tem motivação, que é o primeiro item dos 21, depois shamatha impura. Shamatha impura, o foco na energia, é isso. Então quando a gente começa a meditar, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Só que isso já é super sofisticado. E nós estamos tocando o cerne do aspecto da prisão do samsara, o cerne do aspecto de liberação. Se a gente simplesmente praticar essa condição, a gente vai atingir a condição de arhata. Ou seja, nós vamos olhar para as coisas ao redor e a nossa energia não vai oscilar. Isso significa que as coisas perdem o poder de nos arrastar, nos empurrar, nos prender ou qualquer coisa assim. Essa condição de não ser arrastado é essencial para surgir a sabedoria Rigpa, surgir a Prajnaparamita. Por quê? Porque quando nós olhamos para as coisas, se nós estamos apegados a esse movimento de energia, nossa energia está na dependência da aparência das coisas, a primeira coisa que vai aparecer é o galo na sequência. A gente olha, aparece a energia, aí tem o galo para que aquela energia se sustente ou se amplie. Então nós queremos mudar as circunstâncias ao redor para aquilo se manter de algum modo. Né? Então surge esse movimento. Esse movimento em si mesmo já é o samsara. Lama, não poderia um praticante ficar preso na identidade de meditante e criar um galo para manter essa estabilidade? Pode. Aqui, por outro lado, nosso objetivo não é a estabilidade, nosso objetivo é a lucidez. Então nós estamos gerando essa estabilidade e nós vamos gerar uma habilidade. Essa habilidade pode, por exemplo, na condição de arhata pratyekabuddha, a pessoa gerar uma identidade no caminho. Né? Então ela aspira a se manter nessa condição estável. E nessa condição estável ela pode perder a capacidade de manifestar compaixão, interesse pelos outros, etc. Mas ela gera uma liberação com respeito ao movimento das coisas ao redor. Só que essa liberação ela não é iluminação. Então isso vai seguir. Mas é algo que a gente precisa para poder ir adiante no Prajnaparamita, para, enfim, mais adiante compreender a natureza primordial.
Agora aqui, como nós estamos oferecendo, a gente já não está oferecendo dentro da perspectiva Pratyekabuddha ou Sravaka ou Arhata, né? Nós já estamos oferecendo dentro da perspectiva da natureza livre, né? Então quando a gente senta em chamata, nós já podemos contemplar o fato de que essa energia ela vem de uma condição natural. Ela está sempre disponível, ela está incessantemente presente. Aí nós podemos tomar refúgio nessa natureza. Então quando tudo afunda, por exemplo, as coisas estão mal ao nosso redor, nós nos reequilibramos. Em vez de gerar o galo, ou gerar cobra, ou gerar raiva. Aí nós temos esse refúgio, a gente se reequilibra desde esse ponto de reequilíbrio, brota uma lucidez sobre o que fazer. Então quando tudo se entorta, nós nos equilibramos. Bom, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí de modo geral, as coisas se abrem. Porque dentro desse ponto de silêncio, nós atravessamos as paredes das bolhas, das realidades. Né? Como nós estamos equilibrados com a energia, a gente pode se movimentar equilibrado numa outra condição. Essa capacidade de sentar em silêncio, ela já é uma manifestação de uma liberdade além do apego. Né? Que não é uma liberdade pela destruição do apego. O apego não vem ao caso, ele não se manifesta. O apego está ligado ao galo e à cobra. Mas aqui nós estamos gerando energia desse modo autônomo, então nós estamos além do apego a alguma coisa como uma fonte de energia. A gente não tem apego às coisas, a gente tem apego à energia que brota naquela configuração. Se a energia associada às coisas desaparece, a gente rejeita as coisas, descarta as coisas, se desinteressa, não olha mais. Porque a nossa questão é a energia e o brilho. Tá? A gente sente a necessidade disso, é como se nós fôssemos demônios famintos disso. Mas agora a gente não é mais demônio faminto, porque isso tem um funcionamento natural. A gente não precisa de alguma coisa, não precisa procurar. Esse é o aspecto que a gente pode observar como os 5 lumes, cada um dos 5 elementos. Sim, é super importante essa meditação, praticar desse modo. Você pode explicar como focar cada um deles na meditação? Aí eu explico, eu prometo. Não sei se eu vou cumprir, mas eu prometo. A gente fica a saber. Aí depois eu explico. Mas agora eu estou passando assim por isso. Né? Vou beber um pouquinho. Então aí vem essa frase assim: o refúgio na natureza primordial é o ponto central. Os refúgios menores são um problema. Refúgios menores, eles estão associados ao refúgio às várias circunstâncias ou configurações ou objetos ou pessoas ou fontes variadas de um brilho interno. Vocês vão perceber, se as coisas não trazem um brilho, a gente nem olha para as coisas. É assim, então aquilo é muito enganador. Isso pertence efetivamente ao samsara. Por exemplo, a noção de impermanência vem disso. Né? Nós temos impermanências variadas. Permanência em hardware e permanência em software. Em hardware, a pessoa tem uma conexão com a namorada foi embora. Sem permanência em hardware. Permanência em software, a namorada está ali, mas não rola mais nada. Então, O hardware da namorada também, né, já mudou. Eu não entendi. O hardware da namorada já mudou. O hardware vai se expandindo.
Nem sempre isso é vantajoso. Do namorado também. O hardware do namorado, assim, o braço vai ficando mais poderoso. Vai. O hardware do namorado. Então, esse é o ponto. Mas o software é que é o ponto. Então a gente vai falar de impermanência, né? E alguma coisa aconteceu, a gente não sabe qual a origem, porquê, não entende, assim. Mas era um príncipe e de repente é um sapo. É um príncipe. Como que é possível? É uma coisa super misteriosa, né? Aí também se fala de insatisfatoriedade, né? Essa expressão insatisfatoriedade é muito importante. Porque insatisfatoriedade significa a mudança do software mesmo, né? Ou seja, aquilo está ali, mas perdeu o poder, né? Por alguma razão, aquilo se tornou insatisfatório. Então é natural, dentro do samsara, como a gente acredita que os objetos é que são fontes das coisas, a gente começa a falar em permanência, insatisfatoriedade. Mas talvez a gente nem perceba, porque o Buda ele vai ter que falar disso. As pessoas estão imersas em permanência e insatisfatoriedade, mas elas não se dão conta. Então qualquer objeto que produza essa superatração, ainda assim ele está sujeito a produzir isso. Agora, não só insatisfação, tem permanência, satisfatoriedade, mas sofrimento também. Por quê? Porque o objeto ele pode alterar a sua configuração. Ou seja, de um objeto que produz alguma coisa favorável, ele não só pode perder essa característica, como ele pode criar uma característica de sofrimento. Ou seja, a presença daquele objeto que antes era fonte de felicidade, agora se torna fonte de sofrimento. Aí está cheio desses exemplos, de todo lado. Assim. Então, os refúgios menores, a essência de um refúgio, ou seja, alguma coisa que a gente usa como base, esses refúgios menores, todos eles têm essas características, são impermanentes, são passíveis de se transformar em fontes de sofrimento, são insatisfatórios, todos eles. Por outro lado, eles ainda são geradores de obstáculos cumulativos, porque cada vez que a gente tem uma experiência negativa com um tipo de objeto, a gente marca aquilo, né? Então, progressivamente, a gente pode ir andando em direção aos infernos. A gente vai acumulando marcas negativas. No fim, a gente está olhando em volta e só vê coisas negativas. Então, esse é um ponto bem delicado. Então, os refúgios menores são um problema. E os refúgios, e o refúgio na natureza primordial é o ponto central. Então, quando nós estamos dentro da prática de shamatha, a gente já tem essa possibilidade. Aí, como se diz no Zen, a pessoa não faz meditação para chegar em algum lugar. A meditação já é o contato com o lugar onde a pessoa quer chegar. Então, quando a pessoa vai praticar meditação, ela não está fazendo uma coisa preparatória para alguma outra coisa. Mas ela está naquela condição mesmo, ela está diante, ela está dentro, ela está fazendo a prática da experiência da natureza primordial. Isso é o início. É o início, mas já é o fim. Não está fazendo nada preparatório. Mas como a pessoa não entendeu completamente, não praticou de forma perfeita, aquilo serve como base para uma prática subsequente que vai corrigindo, que vai arrumando isso. Aí nós vamos indo. Aí o caminho gradual e o caminho instantâneo, eles se fundem, né? Porque cada pedaço do caminho instantâneo, quando ele não é atingido, ele vira um degrau do caminho gradual. A gente vai praticar no dia seguinte, tomando por base o que já fez. Então a gente vai andando desse modo. Então esse é o aspecto, né? Aí a gente pode entender perfeitamente
como a gente pode ultrapassar a noção da causalidade como base, né? Então, a noção da causalidade, ela surge a gente imaginando que tais objetos podem produzir tais circunstâncias. E esses objetos, eles vêm na dependência das experiências de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e também os objetos mentais, a mente. Aí nós vamos ultrapassar essa conexão, assim. Então, se a gente quiser ir adiante nessa análise, a gente poderia olhar os 6 reinos. Então, a gente vai entender como, em cada um dos reinos, as pessoas olham os objetos de um certo modo, né? A energia delas circula de uma certa forma, e assim as pessoas manobram a sua experiência a partir disso, né? Então, por exemplo, no reino dos deuses, a pessoa, ela olha em volta, ela tenta seduzir os outros, e o fato dos outros terem essa conexão com ele produz a energia dele. Então, se não tiver ninguém olhando, aí talvez a pessoa não tenha a energia de tocar a música. Então, agora Paul McCartney está de novo no Brasil, né? Ele está indo a Minas Gerais, vai tocar no Mineirão. Mas se imagina, ele chega lá, não tem ninguém lá, um monte de som, né? Deus mesmo, né? Ele precisa que aquilo esteja. Aquilo vai. Agora não vai funcionar. Então, o reino dos deuses, né? Agora, o reino dos semideuses, ou seja, competição, né? Aí eles vão jogar no estádio no Mineirão, não tem ninguém. Aí aquilo não tem graça. Você tem que, de preferência, ter uma torcida oposta, assim, para ele vencer deles, né? Fazer gol na cara deles, assim. Aí é coisa maravilhosa, assim. Agora, o reino humano também. Se a gente está no reino humano, mas não tem desafio, não está pagando casa, não está comprando casa na praia, não está num consórcio de carro, né? Não está comprando roupa, aí a vida fica sem graça nenhuma, a gente não tem sensação de estar progredindo, não tem nada, não tem nenhum financiamento, não tem nenhum problema. Chega o fim do mês, as contas estão pagas, não tem problema. Nenhuma emergência. Agora, o reino dos animais, assim, aí não tem comida, e não tem grama macia, e não tem um bom lugar para tomar banho de rio, aí a vida fica horrível. E o reino dos seres famintos também, a pessoa olha em volta, não vê nem uma árvorezinha, nem no horizonte, assim, não vê uma água, não vê nada, vai ficar muito horrível. A pessoa, no mínimo, tem que ter uma visão psicótica de que tem alguma coisa em algum lugar. Aí ele segue por aquilo e vai gritar. Então, todos os reinos nos infernos também, se tem um inimigo, a gente vai estar babando, vou matar ele, vai ser agora. Estou organizado, eu posso até morrer, mas eu bato nele. Eu lembro do senhor, teve uma época que a gente não tinha e-mail, não tinha coisas todas, né? Aí eu, para estudar, eu xerocava, né? Confesso. Mas as coisas eram tão raras que quando chegava um livro, que eu conseguia comprar um livro no exterior, eu xerocava o livro, encadernava. Isso ali era o xerox, e guardava o livro. Por quê? Porque aquilo era fácil, perdeu aquilo, era uma super complicação. Então, por exemplo, o livro do Alan Wallace, Choosing Reality, a primeira coisa que eu fiz foi xerocar ele todinho e usar só a cópia xerox.
que naturalmente um dia subiu. Mas eu tenho o original. Assim, então essas coisas eram super delicadas. Aí tinha um senhor que era um encadernador, que morava uma quadra da minha casa. Ia lá. Ele era baixinho, magrinho. Ele me disse, olha, eu quando vejo um grupo de jovens assim, eu atravesso para outra calçada. Porque se eles derem uma risadinha de mim, eu posso apanhar, mas eu vou ser o primeiro a bater. Ele tinha assim, era furioso. Aí ele passa pelos jovens, os jovens dão qualquer coisa assim do velhinho, magrinho, para para cima. Então é isso, o reino dos infernos. Aquilo está ali. Eu posso apanhar, posso ser moído, mas se eu passo primeiro, eu passo. Essa vantagem eu levo. Eu vou dar um tempinho para alguma pergunta, que eu vou mudar de assunto agora. A energia da cobra, então, pode vir dos 6 reinos, né? Você explica agora os galos, né? Uma caixa tocando é o galo. E aí, como é a energia da cobra que vem do reino dos deuses? Daí você diz outras pessoas. Todas as manifestações de Sansara têm os 3 animais. De pensar que a cobra ela pertence só ao reino dos infernos, né? Nossa cobra está ligada ao apego. Isso é uma observação interessante. Eventualmente, em outros reinos, ela pode ter também um aspecto heróico, né? No sentido de salvar alguma coisa, né? Propiciar alguma coisa, então surge uma energia extraordinária que manobra aquilo, né? Mas seja como for, há sempre essa ligação a uma dimensão forte de apego, e nós precisamos romper os obstáculos, romper uma coisa civilizada que está mantendo aquilo. A cobra veio para isso. Aí na sequência a gente já vai registrar que aquilo não funciona. Então a gente faz um upgrade no javali. O javali agora é diferente. Mas não só ele é diferente, como a gente marca que a versão anterior não serve. Isso produz marcas kármicas internas. Tem regiões que a gente não entra, tem a sensação que não pode entrar, não dá, porque a gente já viveu experiências de um certo tipo. Aquilo impede que a pessoa salte num trampolim, por exemplo, que faça alguma coisa que o outro está fazendo, mas a pessoa tem uma marca interna que impede que ela faça aquilo. Tem algumas pessoas que têm marcas de não colher vitórias. Eu acho isso bem interessante, assim, sabe? Quando a pessoa está na beira da vitória, ela para. Porque ela também já percebeu tantas vezes que ela colhe a vitória, surgem muitos inimigos. Ou perde o sentido. Como? Algumas coisas perdem o sentido, por exemplo. Pode ser isso também, né? Mas é como, por exemplo, se aquilo não vale a pena, aquela vitória, aí depende dos raciocínios das pessoas. Mas ela pode ter colhido alguma coisa e ter gerado inimigos. Mesmo numa luta, né? A pessoa ela não quer derrotar totalmente o outro, porque ela gera um super inimigo. Por que ela luta, então? Como? Por que ela vai lutar se ela não quer derrotar o outro? Ela está dividida, ela não tem uma coerência completa, né? Às vezes ela também é compelida a entrar numa luta, mas ela não quer o resultado final da luta, no sentido de derrubar o outro, né? Às vezes, sob o ponto de vista de estratégia militar,
é interessante, isso é usado também. Porque se diz, por exemplo, quando é melhor vencer o inimigo sem derrotá-lo totalmente. Porque se a gente vai até o fim, ele vai lutar de uma forma duríssima. E se a gente pressiona ele, ele cede. Mas sem... A gente vai tirar a força dele, né? Tira a força dele sem precisar levar ele até o fim. Né? A tática. Isso é uma coisa... Essa é uma tática. Outra forma também que eu já vi as pessoas numa visão militar também, é assim, quando tu pressiona o inimigo, tu deixa sempre uma saída para ele. Tu não deixa ele sem saída. É quando tu aperta bem, ele é obrigado a seguir por um caminho que ele não gostaria de seguir. Mas, dada a circunstância, aquele caminho é melhor. Mas se for suficientemente hábil, tu faz com que aquele caminho seja um grande buraco. Né? Ele entra ali, aí sim, ele está desprovido de capacidade de ação. Isso é tática de negociação também. Você nunca deixa o que você está negociando sem saída. Dá sempre uma alternativa. Lama, quando você percebe que os sentidos das coisas perdem o sentido, você tem uma sensação de falta de rumo. Uhum. Isso é natural, porque quando a gente tem uma fonte de refúgio que é transitória, insatisfatória, né, e passível de se transformar num obstáculo, né, quando a gente tem esses aspectos, que está ligado às fontes de refúgio ilusórias, né, ou comuns. Quando a gente tem isso, a gente pode, diante da frustração referente à fonte de refúgio, a gente perder a fonte de refúgio, porque a gente se dá conta que aquilo não serve. Mas isso não significa que a gente encontrou uma outra. Aí a nossa energia baixa, porque aquilo não serve e eu não tenho outra. É a sensação de total falta de rumo. É estranho ficar nesse momento. Isso pode acontecer, porque a gente tem karmas mais sutis. Os karmas mais sutis, eles estão ligados ao fato de que a gente tenta novamente. Ou seja, o karma mais sutil não é a sustentação do aspecto ilusório. O karma mais sutil é o fato de que eu tenho que buscar sempre um outro aspecto ilusório para... É como se tem uma coisa atrás que me obriga a reinsetar a busca através de um mecanismo ilusório. Né? Por exemplo, a pessoa pode, diante de uma frustração, ela pode não encontrar esse aspecto natural de sentar equilibrado e gerar energia, e a partir disso se movimentar. A pessoa começa a olhar em volta, aonde que eu vou me vincular para que a energia apareça. Só que a pessoa olha em volta, a partir desse karma básico, que é o karma de, se eu não tenho nada, eu procuro para ver se eu encontro. Então esse karma de procurar para ver se encontra, né, ele é um aspecto mais sutil do que a vinculação usual sincera. Aí a gente tenta reinsetar, mas eventualmente passou o tempo, que é como ocorre quando nós entramos no bardo do morrer. Não é o bardo da morte, mas é o bardo do morrer, né? Quando a gente entra nesse aspecto mais estreito, né? Então quando a gente entra nisso, é como se não houvesse a possibilidade da gente encontrar alguma outra coisa. A gente não tem mais tempo, passou o tempo. Então essa sensação de que passou o tempo e agora a gente não tem mais o que manobrar, o que encontrar, corresponde ao sofrimento da frustração desse mecanismo, né? Mas se a pessoa se aproximar do bardo da morte, não tem nada ali que impeça que a pessoa olhe a natureza ampla e mantenha a energia a partir disso, né? Mas isso não é suficiente, ela busca uma configuração. Ela está buscando isso. Se os três animais estão
presentes nos 6 reinos, Uhum. é possível, através da chamata, dessa conexão com a energia primordial, esses animais estarem conectados com essa energia e agirem numa ação equilibrada, sem apego? Os 3 animais, eles correspondem ao apego. O ponto é que a gente precisaria transitar numa outra direção. Ou seja, a gente precisaria gerar o nosso movimento de energia independente das manifestações dos 3 animais. E, na verdade, independente dos 6 reinos também, né? Fora de todo esse esquema. Porque os 6 reinos, eles são a configuração. São 6 configurações dos 3 animais. Né? O mesmo movimento de energia, a mesma coisa. Então, o caminho verdadeiramente seria esse, da gente conseguir sentar e equilibrar a energia. E, a partir disso, se mover. Dito de outra forma, vocês vejam, nós podemos nos movimentar no mundo como se nós fôssemos seres que demandam energia das coisas. Ou nós podemos nos movimentar no mundo como seres que emanam energia para as coisas. Essa é a diferença. Então, o ponto seria nós gerarmos esse contato com a fonte natural. Dessa direção, aí nós nos movemos. A gente pode fazer contato com as coisas, com os objetos, com as pessoas. Só que a gente, quando está em contato, nós não estamos demandando energia delas. Esse contato onde nós estamos demandando energia, e a energia pode flutuar, por exemplo, por várias razões. Isso é que é o processo dos 3 animais, que termina se manifestando em 6 diferentes formas, de acordo com as estruturas kármicas que a gente vai montando, né? Ou seja, com as respostas automatizadas internas. Esse é o samsara. A compreensão do samsara com essa manifestação é super útil, né? Porque a gente entende também imediatamente o que significaria a liberação desse software. A liberação desse software é o gerar esse contato e a energia própria. Quando a gente se movimenta, a gente não tem expectativa de que de lá vem alguma coisa, nem a gente está se alimentando desse modo. Nós estamos fluindo naturalmente e gerando energia nesse movimento. A possibilidade de nós encontrarmos algum equilíbrio demandando energia das coisas é 0. Assim, o samsara, ele é sempre satisfatório. A gente diz, samsara não tem solução, não tem como. Aí as pessoas buscam se valer de recursos econômicos, recursos, articulações variadas em todo tipo de condição para que elas tenham os objetos que elas aspiram como se fosse a fonte da energia. Mas os objetos em si mesmos, eles são insatisfatórios, eles são impermanentes, eles são frustrantes, eles podem mudar para oposição. Já que se atinge esse nível de autossuficiência de energia, por que o movimento? Essa é uma boa pergunta. Aí, sob o ponto de vista dos arahats, e os pratyekabuddhasravakas, é como se eles sentassem então e se mantivessem simplesmente nessa condição de energia. Mas aí vem o aspecto da sabedoria primordial, né? Como o próprio Buda primordial, ele está incessantemente presente, não depende de energia de nada. Mas quando ele olha os seres imersos em seus sofrimentos de sonho, eles têm compaixão e aspiram a trazer benefício aos seres. Então a única razão das pessoas que têm essa visão, liberam isso, é se movimentar no mundo, ajudando o surgimento da lucidez. Elas não estão no mundo para ganhar alguma coisa, elas não têm a sensação de ganhar perda. Eu tinha uma pergunta mais ou menos parecida com a dele. Tendo em vista essa visão da natureza primordial, não se tem muita motivação para continuar seguindo ordinariamente no mundo. Assim, eu estava pensando assim, bom, compreendendo isso, por que eu vou continuar trabalhando?
não estou falando que eu vou largar tudo, né? A motivação nesse sentido parece que diminui, né? Eu não sei. É isso? Eu não sei se para alguém. É isso, né? É isso. É que seria assim, a pessoa não é. Bom, agora vira as costas para o mundo, né? Não é isso. Né? Mas a relação dela com o mundo é diferente. Antes ela olhava para o mundo como ela precisando fazer configurações para a energia dela andar. Agora a pessoa se equilibrou. Ela anda no mundo com um olhar que a gente vai chamar de terra pura. Então ela anda no mundo. Antes ela andava no mundo e jogava papel no chão. Agora ela anda no mundo recolhendo papel. E com o olho brilhando. Antes ela jogava o papel com uma cara feia. Agora ela é jardineiro, né? Ela é um jardineiro, ela cuida. Então aí se origina aquilo que é chamado terra pura. Terra pura é um outro software. Mas não é um software aprisionante, né? Terra pura é um mundo que surge quando nós temos uma suficiência de energia e andamos no mundo, embelezando o mundo, num certo sentido. Isso é muito satisfatório para quem faz. Tem uma dimensão atemporal, porque a pessoa não se sente o tempo passando também, né? Nem ela também não pensa, essas árvores que eu estou plantando agora, eu não vou vê-las adultas. Isso realmente não importa. Aquilo realmente não importa. Ela está ajardinando. E aí nós vamos olhar que essa consciência jardineira, vamos dizer assim, né? Essa consciência, ela não, a pessoa, ela nem vai dizer isso é meu. Ela se sente num movimento amplo. Porque não tem javali no meio disso. A noção de javali vem justamente da busca dentro de bolhas da recompensa de alguma coisa. Assim. Aí aquilo não tem um movimento natural. Por favor. Não, mas catando papel com cara feia é um estágio que a gente tem que passar. Não, o cara feio não seria o caso. Aí é o javali catador de papel que ganha salário no fim do mês. Não é o caso, não é isso. Não é isso. Isso é um movimento natural. Isso é terra pura.